Oi, gente. Meu nome é Fernanda, do blog do canal Meu Cérebro Mudou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho muito tempo de lesão, né? Já tem 13 anos que eu tive o traumatismo craniano, que eu tive a lesão cerebral. Eu faço tratamento há muitos anos e criei o blog em 2012, então tem muitos anos que eu convivo com pessoas que sofreram lesão. Além de tudo, aqui no CPN eu tive uma grande oportunidade de aprender sobre vários conceitos que hoje fazem parte do meu conhecimento, que fazem parte da minha vida, e eu converso com muitas pessoas que têm problema de lesão. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim: ah, meu médico falou que eu não tenho problema nenhum cognitivo, que eu tô ótima, mas eu tenho problema de memória, mas eu tenho dificuldade de planejar, e aí eu penso, não, a pessoa tem um problema cognitivo, né? Só que por que não é tão conhecido? Não é que é difícil saber mesmo esses termos. E para a gente ter esse conhecimento, saber por que isso acontece, eu quis conversar com uma pessoa que sabe muito disso, que é a Silvia Bolognani. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Obrigada por me receber aqui de novo. Isso, a Silvia, quem não viu, a gente vai colocar aqui em cima. A Silvia fez nossos primeiros vídeos do canal. Ela foi a primeira convidada. A Silvia é uma pessoa que eu admiro demais. Ela trabalha há mais de 20 anos com esse tema de lesão encefálica. Ela é neuropsicóloga. Ela é chefe daqui do CPN, que a gente sempre fala tanto. E ela fez os 2 primeiros vídeos onde a gente explicou quais são os tipos de lesão, os problemas que acarretam, que as lesões cerebrais acarretam. Explicamos de avaliação neuropsicológica, de reabilitação neuropsicológica. Então, quem não viu ainda, vai lá, porque tá muito legal, já foi assistido por muitas pessoas e é bem importante, principalmente para quem tá aqui no canal e ainda não viu esse vídeo. Silvia, o que a gente pode começar falando para as pessoas entenderem sobre cognição, problema cognitivo? Tá. Eu acho que a primeira coisa, Fê, é entender que cognição não é uma função, né? Então, assim, a minha cognição está boa, significa que eu tenho uma coisa boa. Não. A cognição é um conjunto de habilidades cerebrais, um conjunto de habilidades intelectuais que permitem que a gente pense, que a gente entenda as coisas do ambiente, que a gente memorize, né? A cognição é a nossa capacidade cerebral como um todo. Então, eu entendo, algumas pessoas chegam e me dizem: ah, o meu cognitivo está bom, é só a memória que está ruim, né? A gente ouve muito isso. Isso quer dizer, no geral, alguns médicos também falam isso. No geral, quer dizer, quando a sua cognição está boa, o que as pessoas querem dizer é que, assim, a sua inteligência está preservada, que você consegue compreender as coisas, que você está interagindo com o mundo, que você entende o que está acontecendo com você, né? Mas isso não quer dizer que todos os aspectos da cognição estão bons, né? Então, a gente tem funções cognitivas mais básicas, como, por exemplo, o alerta e a atenção, e daí a gente tem funções mais intermediárias, que são as de armazenamento, que são as de percepção e de compreensão daquilo que a gente ouve, do que a gente vê, e daí a gente tem as funções que antigamente eram chamadas de superiores, né, que é a capacidade de abstração, a capacidade de planejamento, a capacidade de autocontrole, autorregulação, né? Então, são vários aspectos, a própria linguagem, né, que organiza todas as outras funções. Sim. Então, quando a gente fala cognição, a gente está falando de todas essas funções juntas. Isso, né? O que a gente observa é que é muito comum a pessoa ter um problema cognitivo após uma lesão cerebral, mas nem todo mundo sabe, né? Que tem o problema cognitivo, sim. Por quê, Fê? Porque o problema cognitivo é um problema que a gente chama de um problema escondido, né? Ele é difícil de ver. Eu acho que você já falou em alguns outros vídeos, tal, Sim. mas isso é uma coisa importante para a gente reforçar sempre, né? Uma pessoa depois de uma lesão pode ter tido um acidente muito grave ou teve uma condição de saúde muito grave. Então, a primeira recuperação, a primeira expectativa de melhora é a recuperação física, né? Então, a pessoa está viva, a pessoa passou aquela fase mais aguda do problema físico ou do problema que causou a lesão. E daí
se o problema cognitivo, né, de compreensão, ou de memória, ou de atenção, ou de linguagem, não é muito explícito, ele pode ficar escondido por meses, Fê, e às vezes até por anos. Por anos. Porque a pessoa fica num trabalho de reconstruir a vida e muitas vezes a rotina muda, né? Então, como eu não volto para o trabalho, eu não sei dizer se eu consigo ou não. Né? E daí só na hora que eu retomo atividades, na hora que eu retomo a minha rotina, que eu percebo que a memória está ruim. Né? Então, o esclarecimento... Outras coisas, né? Ou Planejamento, ou a pessoa fica mais impulsiva, ou fica mais irritada, ou não consegue controlar o humor. Isso tudo pode acontecer também, né? Pode. Então, tem os aspectos cognitivos gerais, que são esses da compreensão do mundo, das funções intelectuais. E daí existe esse outro aspecto da cognição, um aspecto adicional, que é o aspecto da regulação emocional. Né? Então é a impulsividade, a capacidade de modular as emoções, né? A regulação do impacto que um evento vai ter no tanto de estresse que eu sinto. Né? Então, às vezes, muito o que as pessoas me contam é que a reação é desproporcional. Desproporcional ao que está acontecendo. Né? Então, pode ser uma coisinha bem pequenininha, parece que pega fogo e aquilo dá uma irritabilidade muito grande. Isso. Né? Que é diferente de alguns outros quadros que a pessoa vem com uma irritabilidade e daí explode. Né? Isso pode acontecer diferente, pode ter um gatilho e aquilo acontece muito rápido, né? Uma explosão. Então, assim, algumas pessoas dizem, eu não tenho problema mental, eu não tenho problema cognitivo, e acabam não indo procurar ajuda porque não sabem que essas pequenas alterações, então, ficar desatento, falar 2 vezes a mesma coisa, ir para o médico e esquecer de levar o exame do médico, sair muito atrasado. Ser prolixo, né? Ficar um tempão falando de um assunto e não perceber. Isso, né? São aspectos sutis da comunicação, né? Que então você consegue falar, você consegue entender, mas você perde a meta do que você vai falar e fica falando e todo mundo não aguenta mais e você não percebe, né? Então tem aspectos da linguagem e da comunicação que dependem de percepção emocional. Uma coisa que é bem sutil, que acontece como um problema cognitivo, é a dificuldade de cognição social. O que é isso? É a percepção do que está passando num ambiente, né? Qual é o clima daquele ambiente, qual é a intenção da pessoa que está falando com você quando ela te faz uma pergunta, se a pessoa está gostando ou não do que você está falando. Né? Então, são todas essas sutilezas que muitas vezes a família ou o próprio paciente não atribuem à lesão. Só fala assim, agora ele tá chato, agora ele tá nervoso, ele tá revoltado com a lesão. É isso que eu queria chegar. As pessoas não atribuem isso à lesão. É isso que eu queria deixar bem claro, porque as pessoas sofrem uma lesão e aí elas começam a apresentar esse tipo de comportamento e as pessoas não sabem que é devido à lesão. E aí gera uma dificuldade de relacionamento com outras pessoas, com amigos, no trabalho e também com a família. E a família pensa, depois que ele bateu a cabeça, depois que ele caiu de moto, ou depois que ele teve um AVC, depois que ele teve um aneurisma, nossa, ele tá muito diferente, tá meio estranho, tá, igual você falou, tá chato, tá repetitivo, de repente explode, mas não tem noção que aquilo é devido à lesão. E isso é importante a gente saber, para saber que tem como buscar ajuda, né? Isso. E essa é toda a diferença. Essa é toda a diferença, né? gente. Porque se eu falo, o meu familiar depois da lesão ficou preguiçoso. Então não tem muito o que fazer, eu vou ficar chuchando ele falando vai. Isso. Mas a questão não é a preguiça, pode ser a apatia, pode ser a falta de planejamento, Isso. pode ser a fadiga em si. Ou então a pessoa fala, ele ficou sem noção. O que é sem noção? Né? Que de vez em quando ele fala coisas inapropriadas na presença de outras pessoas. Ele percebe isso? Ele fazia isso antes? Né? Então... Eu acho que uma grande baliza para a gente saber tem problema cognitivo ou não essas coisas que não estão dando certo hoje pós-lesão aconteciam antes
né? No desenvolvimento da vida dessa pessoa. Ela conseguia fazer o trabalho, conseguia se relacionar com as pessoas, conseguia regular as próprias emoções, conseguia se sentir bem. E agora, depois da lesão, parece que tem alguma coisa estranha. Os problemas que são mais escancarados, por mais que isso seja paradoxal, às vezes são mais simples de lidar, porque a pessoa vai pedir ajuda. Né? Então, assim, é óbvio que se eu pergunto 3, 4 vezes a mesma coisa, que a minha memória não tá boa. Então alguém fala, peraí, tem alguma coisa errada. Mas se eu começo uma coisa e largo, ou então combino uma coisa e daí esqueço, mas falo, não, mas acho que eu não queria. Então isso passa como um problema de conduta no dia a dia, um problema de falta de motivação ou depressão. E isso acaba não sendo visto por um neuropsicólogo, por um psicólogo ou até mesmo pelo médico. Até mesmo pelo médico, com certeza. E isso que a gente quer passar, para todo mundo entender o que é um problema cognitivo, mas não na importância do termo, né? Porque a gente quer passar isso, não é que a gente quer ensinar o termo, é que a gente quer que todo mundo entenda e perceba com mais facilidade o que alterou após uma lesão para buscar ajuda. Que se eu não tivesse caído aqui no CPN e tivesse tido tanta ajuda, talvez eu não teria essa noção também, né? Por mais que eu seja fono, talvez ia passar muita coisa desapercebido. Acho que esse é o ponto central, Fê. Poder ir buscar ajuda. E saber que essas coisas... ajuda às vezes, seria? Essa ajuda seria fazer uma avaliação, essa ajuda seria conversar com outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Essa ajuda seria fazer uma terapia ou fazer uma reabilitação. Com neuropsicólogo. Se não tiver neuropsicólogo na cidade, talvez... Um terapeuta cognitivo, um terapeuta que possa ir se informar com um neuropsicólogo. Né? A gente faz muito isso aqui no CPN, eu sempre faço isso na minha vida inteira, que é orientar psicólogos de outros estados, orientar psicólogos de outros lugares, para que possam lidar melhor com o paciente de lesão. Né? Porque é um cara que... como fala, eu não tenho problema cognitivo. Porque no geralzão, ele tá bem. Ele pode estar bem. Então muitas coisas vão passar, as sutilezas vão ficar escondidas e isso pode ir se agravando. Porque daí a pessoa fala, pô, ninguém mais gosta de mim, é porque agora eu não tenho um emprego, então ninguém gosta de mim. Não é bem isso. É porque você fala demais, é porque você tá um pouco inconveniente, porque você não percebe que você tá magoando as pessoas, porque você se repete muito, né? Porque quando te convidam você tá sempre cansado para ir. Então, quando a gente sabe qual é o problema, sabe que depois da lesão tem mudanças sutis em como o meu cérebro funciona, que tem mudanças sutis no meu jeito de ser, quando eu percebo isso, eu consigo ir buscar ajuda. Isso mesmo. E nem todo mundo tem tudo isso, tá, gente, de alteração. Algumas pessoas podem ter mais atenção, mais a impulsividade, mais a disfunção no controle emocional, no controle de humor. A gente está dando vários exemplos aqui do que pode acontecer para quem está em casa, saber identificar, e para quem tem a lesão, parar para pensar nisso. Né? A última coisinha que eu acho importante falar é a maravilha que a gente vê acontecer no cérebro em termos de recuperação e de como a pessoa ter um problema cognitivo não significa que ela está péssima. Então, isso é uma coisa importante de saber, porque quando fala, você tem problema cognitivo, muita gente se sente, então eu tô burra, então o que eu falo não conta, então eu não posso decidir. Não é nada disso. Né? As funções cognitivas são muito separadinhas. Embora elas operem em conjunto, é possível que eu tenha uma dificuldade numa área e não tenha em tantas outras. Né? E daí a gente, entendendo que isso são funções separadas, que uma coisa pode estar pior e outra pode estar melhor, a gente sai de um dualismo de eu tô ótimo, eu posso tudo,
que corre para o outro lado de eu tô péssimo, não posso nada, né? Que a família daí, não, ele não pode decidir, não, ele não pode fazer nada, ou que a pessoa se joga numa vida e corre risco, né? Ah, vou voltar pro meu trabalho e daí comete algum erro grave, ou não pede ajuda e começa a se atrapalhar na vida. Então, assim, existe... Vem um monte de consequências, né? Sim, existe uma gama de desempenho, de sucesso no funcionamento, de dificuldades no funcionamento, que é muito variada. Né? E o que a gente sempre preserva aqui, o que a gente sempre procura manter, é que o paciente tenha o máximo de autonomia possível, que ele possa o tempo inteiro participar das decisões da vida dele. Isso. Porque mesmo que ele tenha algumas dificuldades cognitivas, não significa que ele não responde mais por si. Isso. Né? Ele tem que participar das decisões, ele tem que poder dizer o que ele está sentindo, né? E de vez em quando o que ele está sentindo está levando ele para um lado meio ruim, porque ele não está lembrando de outras coisas e por isso ele precisa de ajuda. Né? Saber qual é o meu problema para eu tomar decisões informadas de quem eu quero ser agora. Isso. Por isso que a gente fala tanto aqui no canal que a avaliação neuropsicológica é importante, que o acompanhamento neuropsicológico, ou um psicólogo que lide com as emoções, um psicólogo cognitivo, né, um terapeuta cognitivo. E uma outra função importante do psicólogo é lidar com o sistema familiar, né, Fê? Porque a gente sabe que uma alteração cognitiva, uma mudança no jeito de ser da pessoa, interfere em todas as relações que ela tem na família. Com certeza. E se eu acho que o meu marido está sendo preguiçoso ou folgado ou agressivo, eu vou lidar com isso de um jeito. Isso. Se eu entendo que ele está apático ou com dificuldade de planejamento ou impulsivo, eu vou lidar de uma forma totalmente diferente. Né? A minha reação vai ser muito diferente. Então, por isso que a informação é tão fundamental. importante. Nossa, é muito importante. Nas relações, na qualidade de vida da pessoa, nossa, é muito importante. Por isso o canal, né? Isso, eu acho que... continue com os vídeos para sempre. Eu sou a maior fã do canal, assim, eu acho que o canal tem várias pessoas que falam, Fernanda, o canal é demais, vários profissionais que me mandam recado, nossa, o canal é maravilhoso, não sei o quê, mas eu acho que eu sou a maior fã, assim, porque... Posso ser a segunda? Tá, pode. Pode ser a segunda, A Gi vai ficar a terceira. Porque é tão maravilhoso tudo isso, os profissionais estarem dispostos a sentar aqui para explicar muita coisa, as pessoas que sofreram lesão, os familiares das pessoas que sofreram lesão, os cuidadores. É tão maravilhoso essa troca de experiência, é tão maravilhoso a gente poder passar um pouquinho do que a gente vive aqui no grupo, né? Por exemplo, Sim. que a gente vive aqui no CPN, isso, a troca de experiências, o conhecimento. Conhecimento é fundamental para você chegar em algum lugar, para você melhorar, não tem outra forma, né? Não. E aqui a gente poder passar isso, de todo mundo poder assistir, assim, eu acho que é o melhor presente. Eu, como lido com isso há muitos anos, eu tenho sempre uma base maior do que algumas pessoas, alguns pacientes, do que as pessoas precisam, quais são as dúvidas das pessoas, né? E eu vejo que é muita dúvida. E, infelizmente, o Brasil inteiro, assim, não tem muitos profissionais que lidam com isso, que entendem disso. Então, as pessoas ficam muito perdidas. E se a gente puder ajudar, né? É o que a gente quer. Que essa é a ideia, Fê. A ideia de ter o blog, de ter o canal, de ter uma associação de familiares, que as pessoas possam recorrer a gente. Recorrer a gente. Que a gente seja uma centralização de informações, que a gente vá passando isso cada vez mais pra frente. Ajudar um pouquinho que seja, né? Passar por essa fase tão difícil que é pós-lesão, né? Isso aí. Gente, muito obrigada. Espero que todos que tenham assistido esse vídeo já estejam inscritos no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Aperte o sininho, porque senão você não vai saber o próximo vídeo que vai vir. E sempre tem muito vídeo legal aqui, que vai trazer muito conhecimento para você. E compartilhe, dê o like, comente e fique com a gente nos próximos vídeos. Obrigada. Obrigada, Sil. Muito obrigada mais uma vez. Então a gente explicou vários... né? Sim. A maioria das lesões a gente percebe... Você viu que eu escorreguei aqui? Te perguntar, acabei
Bananando. O que eu tava falando, gente? Meu Deus, eu fui intrometer, tá? Sempre quando eu vou intrometer, eu esqueço o que eu tô falando, atrapalha a entrevista. Eu tô retraída com a gente tirando foto. Mas tá gravando, qual a diferença de tirar foto?